Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. É sempre uma alegria estar aqui e poder compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E no programa de hoje não será diferente. Para isso, vamos conversar aqui com a psicóloga Elizabeth Maio sobre uma técnica que tem sido bastante usada pela psicologia como uma ferramenta super importante no tratamento de traumas, bloqueios emocionais, entre outras desordens. Eu tenho o prazer agora de falar com essa psicóloga, uma amiga de longa data e que é uma especialista na utilização desse método. Beth, boa noite. Tudo bem, Aldo? Seja bem-vinda ao Mídia e Saúde na TV. Obrigada. Estou aqui no microfone agora, né? Valeu a pena a minha persistência. Ou melhor, persistência não, a minha perseverança, a minha determinação, né, Beth? E não é penoso. Não é penoso. Não é penoso. Embora não seja aqui o lugar onde eu trabalho, mas eu vou fazer o que é possível. Que legal. E que gostoso, né, Beth? Essa troca de conhecimentos, né? Sobretudo em prol da qualidade de vida das pessoas, né? Ajudar as pessoas a desfrutar de qualidade de vida, né? E há tantos anos, né? Olhando aí para o pessoal, sejam todos bem-vindos também, quem estiver aqui. Eu sou jovem há muito mais tempo. Que legal. Ou seja, essa abordagem que eu vou falar para vocês, que a autora, faleceu em 2019, ela já não chama mais de técnica. É uma abordagem psicoterapêutica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né, pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, isso é um avanço para nós, esse reconhecimento, né? Ô, Beth, mas antes da gente falar propriamente do assunto, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem que é a Beth Maio? A sua especialidade, o que levou você a se debruçar com esse tema, essa especialidade aí que tem ajudado tantas pessoas, né? E, sobretudo, né, como eu havia falado, de ajudar as pessoas, né? Tendo em vista a demanda, as dificuldades emocionais que o ser humano atravessa, diga-se de passagem, cada dia mais acentuado, né? Então, porque nós somos corpo, mente, alma, espírito, e a gente precisa cuidar de todos esses aspectos, né? Então, como eu disse, né, sou jovem há bastante tempo, eu nasci em Maringá e eu sou da época que não tinha psicologia na faculdade de Maringá ainda, na Universidade Estadual aqui. E eu não queria fazer nenhum curso desses que tinha aí na faculdade. Administração, direito, contábeis, farmácia. E eu falei assim, eu quero fazer psicologia. O meu pai, um amor de pessoa que já não está mais aqui, né, presente nesse mundo, né, nessa vida, ele falou assim, o que é isso que a minha filha quer fazer? Catou o carrinho dele, veio um tio meu de São Paulo para cá, visitar a gente, falou, deixa essa menina ir morar lá na minha casa, eu tinha 17 anos, né? E eu fui. Meu pai me levou de mala e cuia para a casa desse meu tio. Fui morar na casa dele e fui fazer o cursinho Objetivo. Imagina, Objetivo na Avenida Paulista, um top curso, né? Eu no meio de 300 alunos. Ok, e aí fiz vestibular para psicologia. Eu tinha 18 anos, entrei na faculdade lá. Estudei os 5 anos lá, nesse meio tempo. Daí conheci meu ex-marido, né? Conheci lá o meu marido, casei. Tivemos uma filha e depois... Aí eu já estava trabalhando, né, como psicóloga. E eu fiquei encantada com a psicologia. Era a ciência que eu queria mesmo. Por quê? Tá? Porque ela falava do mundo, das pessoas. Meu pai e minha mãe eram pessoas muito amorosas, muito sensíveis e que lidavam com muitas pessoas. Meu pai tinha um comércio aqui em Maringá, né? E ele lidava com muitas pessoas. E eu falei assim, puxa vida, eu quero seguir essa rota deles. Eles não tinham um estudo universitário, tá? Eu falei, eu quero seguir essa rota dele de tratar, de lidar bem com pessoas. Eu acho que foi esse o link que eu fiz, acho, né? Na época. E daí eu fiz a faculdade lá, tive uma filha lá. Na época, meu ex-marido, né? Ele é pediatra. E ele odiava São Paulo, porque ele se deslocava muito para ir trabalhar. E eu, com uma filhinha pequena, trabalhava meio período, também me deslocava. Eu amo São Paulo, mas a vida é muito difícil lá. E aí, o que nós fizemos? O ex-prefeito aqui, Dr. Saíde Ferreira, que é falecido, ele era amigo do meu pai. Ele falou, estou precisando de um pediatra num posto de saúde. Viemos de Malicuia para cá, mudamos para Maringá. Em que ano isso? 1983.
Eu já estava grávida do segundo filho. Olha só. Não foi programado, mas eu já estava grávida dele, vim grávida. Ele nasceu aqui, nossa filha nasceu lá e ele nasceu aqui. E eu cheguei aqui e falei assim, eu vou descansar, tô grávida, um filho pequeno, né? Não tinha emprego, não tinha trabalho. A Universidade Estadual de Maringá me chamou para substituir uma professora, psicóloga, que saiu para mestrado. E aí eu fui dar 2 disciplinas. Eu falei, eu dou, mas eu estou grávida, não vou ficar em reuniões e tudo mais. Ótimo, não tem problema, só venha dar aula e vai embora. Nisso entrou greve. Nesse meio tempo, meu filho nasceu, né? Meu segundo filho nasceu. Nesse meio tempo, a minha colega querida, Maricelma, de colégio, ela fez faculdade em Curitiba e eu em São Paulo. Ela voltou para cá. Nós montamos uma clínica na antiga casa do bispo, a Mitra. Nós montamos Mitra Diocesana de Maringá. Mitra Diocesano. Linda. Linda, tinha 20 salas. Montei uma escolinha no terreno do fundo, porque eu trabalhei em escola em São Paulo, como psicóloga. Montei a escolinha lá por 1 ano e comecei a atender alguns pacientes. Daí era muita coisa, Alderi. Eu deixei a universidade porque eu tinha que fazer uma escolha. Fazer universidade, dar aula na universidade, significava eu ter que fazer mestrado. Entendeu? E eu estava começando a clínica. E eu ia ter que deixar meus filhos. Eu falei, não, eu vou optar por ser uma mãe mais presente, né? Então eu deixei a universidade, comecei no consultório com poucos pacientes. Tivemos a escolinha lá, oficina de artes infantis, crianças de 2 a 6 anos juntas, era deliciosa. Tinha uma equipe de estagiários de psicologia, professora bacana. Durou 1 ano essa escolinha. Tudo uma questão de escolha mesmo, né? E aí a minha clínica começou a movimentar. Meus filhos maiores, né? Foram crescendo, foram estudaram na minha escolinha também, né? Nesse tempo. E aí eu comecei a aumentar a minha clínica. Nós estávamos numa equipe multiprofissional. Tinha o meu pata, meu ex-marido trabalhava lá, tinha psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta. Era muito gostosa a clínica nossa. O que aconteceu? Uns foram casando, mudando de cidade, a equipe foi diminuindo, alugamos uma casa menor para nós, porque a casa lá era muito grande. Tinha salão para dar palestra, muita coisa aconteceu lá, tá? Eu não me lembro exatamente quantos anos eu fiquei trabalhando lá. Aí mudamos para essa clínica menor e assim foi diminuindo até que uma amiga minha, nós ficamos em 4 pessoas e depois em 2, um homeopata e eu. Até que uma amiga minha de São Paulo, de Brasília, psicóloga também, ela tem família aqui, ela veio me visitar e falou, o que tu tá fazendo aqui nessa clínica que não é sua agora? Você tem uma sala fechada, que é onde eu estou hoje. Nessa época eu estava divorciada já, tá? Ele atendia lá e parou de atender no consultório, só ficou em posto de saúde mesmo. E a clínica fechada, não alugou, não nada. Aí eu fui para lá. Faz 25 anos que eu estou nesse consultório, que é só meu. Maurílio de Oliveira, né? É Maurílio de Oliveira. Eu selecionei uma secretária na época, que eu queria uma secretária para mim. Eu estava acostumado com secretária, né? E ela está comigo até hoje. Você conhece, né? Sim, com certeza. Ô, Beth, você tem uma vasta experiência, né? E durante um tempo foi muito visível, tá? Depois você continua, só para interromper, para não perder uma linha de raciocínio aqui. Foi muito visível um comportamento, nem sei se posso chamar de comportamento, o que que é. As pessoas têm uma dificuldade de buscar ajuda para um problema meramente físico, tá? E quando se trata de questões emocionais, durante um tempo existiu uma dificuldade. A minha pergunta é a seguinte: você vê isso ainda como uma diferenciação? As pessoas ainda diferenciam, tem uma dificuldade ainda de buscar cuidar das emoções, dos sentimentos, em comparação a problemas meramente físicos? Quando eu digo meramente físico, Sim, não são problemas decorrentes de questões emocionais. Falando uma fratura, entendeu? Você vê ainda essa diferenciação ou existe uma evolução no sentido de, não, se eu tô com um problema emocional, eu tenho que buscar os psicólogos para tratar também, uma vez que a mente não tem como dissociar o corpo da mente, uma coisa está totalmente linkada à outra. Com certeza. Como que você vê, qual que é a tua análise sobre essa questão? O que acontece, antes era bem separado, tá? Hoje
ainda bem que temos profissionais médicos que têm um olhar para o lado emocional, psicológico dos seus pacientes, tá? Até vou começar, não tinha pensado em falar isso, não, que inclui um médico nessa situação. Eu tenho um artigo escrito num livro aqui no Brasil, depois eu vou falar desse método que eu trabalho. Uma paciente freira, ela já não é mais minha paciente, já faz muitos anos, né? Ela tá ótima. E freira muda muito de cidade, de congregação. Ela tinha uma psoríase no corpo. Ela falou, Beth, eu já tratei isso com tudo que você puder imaginar com médicos. Tomei todos os remédios que você puder imaginar. E ela estava fazendo faculdade de psicologia aqui em Maringá. Ela falou, deve ser psicológico. E diz que quando a gente faz psicologia, a gente tem que fazer terapia também, né? Então eu tô aqui ser humano, com você. Ela viu, eu dei uma aula, uma palestra lá. E deu bom a nossa relação, assim. Ela veio conversar comigo, falou, vou marcar uma sessão com você. Tá bom. Ela veio, fez várias sessões, trabalhou vários traumas. Ela falou assim, agora eu posso te contar o que aconteceu comigo, que eu nunca contei para ninguém. Tá. E nós reprocessamos numa sessão de 1h30 este trauma dela. Quando ela era criança, um tio dela abusou sexualmente dela. Tá? Então nós reprocessamos isso. É de arrepiar. Todas as vezes que eu conto foi maravilhoso, doloroso, mas maravilhoso. Ok. Eu fiquei encantada, porque eu tinha trabalhado outros traumas. Ela falou, agora eu posso chegar nesse, eu dou conta. Eu acho que eu dou conta. Aí trabalhamos esse. Não existia o WhatsApp na época, para me mandar mensagem depois e tal, né? Ela falou, ela veio para a próxima sessão, depois dessa, e falou assim, Beth, eu dormi aquela noite inteira e eu escrevi uma carta para o meu tio, não sei se porque ela era freira, mas ela falou, eu escrevi perdoando ele, porque para fazer o que ele fez comigo só podia ser doente mental. Hoje eu entendo. Ou seja, ela ressignificou. Nós reprocessamos nessa terapia, reprocessamos, né, todas as dificuldades, as dores dela, e ela deu um novo significado. Acontece que esse tio já era morto, ela escreveu aqui. Aí ela veio e leu essa carta na sessão. É isso que eu quero te dizer do ponto de vista físico. Claro. 2 meses e meio depois, ela não tinha uma mancha no corpo. O médico falou, o que aconteceu? Que eu quero falar com essa psicóloga, o que ela fez? Olha só. E conversou comigo. Daí eu expliquei o que era essa terapia. Tá, ok, compartilhei isso, né, gente? Sim, mas claro. Antes Não, de chegar nessa abordagem que eu quero falar para você, que eu acho que vale a pena, enquanto eu morava em São Paulo, no último ano da faculdade eu comecei uma especialização, psicodrama, que é uma terapia que trabalha com os papéis que a gente desempenha na vida e grupo. Então, eu fiz essa formação lá. Terminei, daí vim embora. E eu fiz também terapia de família, casal e sistêmica, para trabalhar os sistemas. Então, quando eu comecei a atender aqui, eu trabalhava com grupos. Eu tinha tatame na minha sala. Olha só, eu lembro disso aí. Lembra, né? Tatame. Eu tinha tatame, porque eu colocava o pessoal sentado nas almofadas, nos tatames ali, era mais confortável, inclusive, né? E minha sala tem 20 metros, aqui eu atendo. Eu acho que estreita mais o relacionamento com o profissional também. Aproxima, e eu sentava com eles também, óbvio, né? Eu não ficava aqui na cadeira e eles no chão. Porque quer queira ou quer não, né, Beth? Parece que tem essa coisa de do outro lado, você é a psicóloga, o médico, e a pessoa que está lá de cá, parece que ela tem uma função meio passiva, né? Eu acho que isso aí é importante, isso que você falou do tatame, eu acho que é muito importante, acho que quebra, como você disse, aproxima, né? Olha que coisa legal. Hoje eu respondi um Instagram de ela foi professora de psicodrama meu em São Paulo, ela é bem mais velha que eu, né? E ela falando assim da relação paciente-terapeuta. E eu escrevi para ela e ela botou um coraçãozinho. Nossa, Beth, a conexão é parte da cura.
Com É isso que você certeza. falou. Ô, Beth, eu tô olhando ali, tô vendo que 45 minutos vão ser pouco hoje. Mas deixa eu acelerar aqui Tá pelo bom. seguinte. Primeiro, eu queria que você explicasse uma coisa. Porque ao mesmo tempo que eu contribuo, faço a interlocução, a intermediação para as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu também aprendo muito a cada dia. Então você falou uma coisa no início e eu queria que você explicasse para mim e para as pessoas que estão assistindo. Quando você falou aqui de educação de abordagem, deixa eu ver se eu entendi. Isso. Então quer dizer que o EMDR é como se fosse a psicanálise, a Gestalt, é uma abordagem. Ou seja, então, dentro Tem da uma psicologia, estrutura. que a psicologia, digamos assim, ela tem as ramificações, né? Teoria A TCC, a cognitiva, a behaviorismo, Gestalt, comportamental, psicanálise. Gestalt, Então quer dizer que a MDR faz mas parte... não é ensinado na faculdade ainda. Tem que fazer um curso de formação, tá? Por exemplo, depois dessa sistêmica em São Paulo, eu estava morando aqui, eu fui para Curitiba fazer uma formação de psicologia corporal haitiana, trabalhar o corpo. Nós temos couraças, né, de impedimento de fluxo de energia no corpo. Olha, já vem vindo o corpo aí. E eu fazia terapia lá com um dos profissionais da clínica. Eu ia uma vez por mês para Curitiba para fazer a minha terapia, eu era paciente. Um dia ele falou assim para mim: ô Beth, eu tô ouvindo aí que tem uma terapia que trabalha com o movimento dos olhos. Pô, esse negócio já trabalha na primeira couraça, já vai desbloquear, né? E, ok, ele me falou isso, ok. 2 meses e meio depois eu fui para um congresso em São Paulo de psicologia corporal. Quem que tá a palestra que eu vou assistir lá? Um psicólogo corporal e do MDR. Ele estava falando sobre as duas abordagens. Eu falei, esse negócio eu vou ter que fazer. Não é coincidência. Outra coincidência. A empresa que eu trabalho, que eu represento o MDR no Brasil, trouxe o MDR para o Brasil em 2004. É a primeira empresa que trouxe. No Rio de Janeiro. Em 2005, em Curitiba, eu falei, eu vou ter que ir. Aí eu Tudo estava caminhando para isso, né? Canal, né? Me parece. Aí em 2005 Você eu fui fez fazer a formação. E o que significa EMDR? Isso. É uma sigla em inglês, tá? Porque a autora é americana, né? Ela morava na Califórnia e ela estava fazendo doutorado, a psicóloga, né? De TCC, Teoria Cognitivo Comportamental. Estava fazendo doutorado. E ela teve uma doença, um câncer. E ela, eu vou resumir mesmo, né? E ela foi ao médico. E ao sair do médico, com a notícia desse câncer, não era terminal, tanto que ela viveu anos depois, né? Isso era 1987. Pensa bem, né? Eu estava formada apenas há 7 anos. E aí ela saiu caminhando num parque, Los Angeles, lá na Califórnia, pensando na vida, jogando folhinha para lá e para cá. Quem nunca fez isso? Não estou dizendo que todo mundo faz. Quando a gente caminha, direita, esquerda, né? Perna direita, perna esquerda, a gente balança os braços. Na esteira, numa academia, você bilateraliza. O que acontece? Nós temos aqui no cérebro hemisfério direito e esquerdo. O direito é o responsável pelas nossas emoções, positivas e negativas. E o esquerdo é pela lógica. É esse que me ajuda a estar aqui organizando a minha conversa com você. Racional? Racional. Se eu estivesse ativada no meu hemisfério direito, totalmente fóbica, com medo de errado, que eu vou falar, querendo ser perfeita, estaria acionado o direito. Eu poderia engasgar, esquecer, não saber responder o que você me pergunta. Então, eu estou usando a minha lógica, mas junto com o meu emocional. Então, eu integrei. Ou seja, resumindo a história dela, tá? Ela saiu caminhando, ela falou, nossa, eu andei pensando em tudo que aconteceu na minha vida, nas coisas difíceis, desgastantes, e ao final da caminhada isso não está me incomodando tanto. Ela era uma pesquisadora, eu vou voltar caminhando pensando nas mesmas coisas. E ela percebeu que ao voltar as coisas diminuíam a perturbação. Estou resumindo. Aí ela tinha um grupo de sequelados de guerra, que voltava, né? Na época da guerra, voltou tudo sequelado, traumatizado.
E ela foi aplicar nisso. Ela falou assim: eu vou fazer essas pessoas movimentarem os olhos, olhar para um lado para o outro, ou andar aqui, pensando no que aconteceu com eles. Eles faziam isso, obedeciam ela, né? Ela era muito gentil, muito sábia, uma mulher sábia. E ela falou: vou criar isso, uma técnica, na época era técnica, EMD. EMD significa o quê? Eye movements, movimento dos olhos e dessensibilização, diminui a perturbação. Com o passar do tempo, ela percebeu que eles chegavam na outra sessão e diziam assim: mas doutora, aquilo que eu fiz na guerra, ter que matar um soldado, quanta gente eu matei, era eu ou ele. Outro cortou a perna, estava sem perna, diz assim: mas eu estou aqui, estou com a minha família, eu tenho uma outra perna, eu posso continuar virando. O que eles fizeram? Eles reprocessaram e eles ressignificaram. Então, porque dessensibilizou, diminuiu a perturbação. Então, ela criou o EMDR, terapia do movimento ocular com reprocessamento e dessensibilização. Aí ela protocolou esse nome. Com o passar dos anos, eu tenho vídeos dela, eu assisti, né, enquanto ela estava viva, ela dizendo assim: vamos parar de chamar uma técnica, porque agora é uma abordagem científica. Então, eu creio, Alderi, que daqui a uns anos isso vai para as faculdades. Mas, por enquanto, são cursos de formação. Agora já tem especialização. Mas por que não foi? Tendo em vista que a própria psicologia, o órgão que monitora tudo isso, né? O CRP, né? É reconhecido. CFP, federal. O próprio o órgão federal reconhece como órgão Mas eficaz. É recente. Ah. Não, ele reconhece recente. Foi esse ano que ele reconheceu. O conhecimento é recente, então. O MDR, ele foi criado em 1987, mas protocolado em 1990. Olha a caminhada. Na ciência é assim, né? E a gente não acha isso ruim, porque vai fortalecendo profissionais. A nossa empresa tem e a gente não dá formação só para brasileiros. Sábado agora eu vou participar de uma formação, eu sou supervisora e facilitadora, vai ter alunos de Cabo Verde. Nossa. Tem Etiópia, Cabo Verde e o Brasil todo, né? Ô Beth, agora na prática, no teu dia a dia, o que o EMDR pode tratar? Quais são os tipos de problemas, transtornos, desordem, enfim, a nominação aí você que vai dizer. Vou dizer, ele foi criado para tratar desordens, né, emocionais, perturbações, fobias, traumas, TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, TEPT, né? Traumas, de maneira geral, a gente chama de traumas T grande e T pequeno. O pequeno não é porque foi pequenininho, não incomodou, né? Porque ele pode acontecer muitas vezes na vida. Eu sou sempre xingada na escola, vivem dizendo que eu não faço nada certo. Trauma grande, aconteceu uma coisa, um sequestro, um acidente. Nós temos inúmeros protocolos dentro do MDR. Fobias. Eu dou cursos, né, de desordens somáticas, compulsões, vícios. O que faz eu comer tanto? Para que eu preciso comer tanto se o meu estômago é desse tamanho? Para que eu preciso comer, ficar obeso, se eu já estou mais do que saciado, mas não estou satisfeito? Que lugar essa comida ou essa droga está ocupando dentro de mim? Então, nós vamos procurar isso. O que faltou lá na sua infância? E nós sempre vamos buscar lá na parte criança. Alderi, todos nós seres humanos, todos nós, tá, gente? Somos feitos de partes. Tem a parte minha crítica, preguiçosa, estudiosa, chata, legal, simpática, inteligente. A que não acredita muito, todos nós temos partes. O problema é quando essas partes ficam muito separadas. Nós precisamos trabalhar para integrar. Eu tenho um protocolo de integração de partes. Eu faço tipo essa mesa aqui, uma sala de conferência. Eu falo: desenha para mim. Imagina você. Vou falar para você, Alderi. Você é o paciente. Você está aqui
uma sala de reuniões com as suas partes. Você está querendo trabalhar um tema na tua vida. Traga as partes suas, positivas e negativas. Desenhe a mesa, pode ser redonda, quadrada, retangular, tanto faz. Agora, coloca essas partes em volta. Quem está mais perto de você, quem está na frente, quem está longe. E aí eu vou entrevistar as partes. Então, vou falar assim, você está querendo ver uma questão sua profissional que não está muito boa, porque você tem uma parte sua que acha que você é burro, incompetente. Vamos conversar com essa parte? Desde quando ela está na sua vida? E outra. Por que EMD? Né? Tem que EMDR. Movimentos oculares. A Francine Shapiro, que é a criadora da abordagem, anos depois ela falou assim, poxa, mas não precisa ser só o movimento dos olhos, direita e esquerda. Quando a gente dorme, a gente entra na fase do sono REM, todo mundo. O que é REM? Movimento rápido dos olhos. Se você olhar para alguém dormindo, se o globo ocular da pessoa estiver movimentando, ela está sonhando. Nós sonhamos. Nem sempre a gente lembra dos sonhos, mas nós fazemos o movimento dos olhos todas as noites, tá? E o que o cérebro está tentando fazer? Isso que está acontecendo comigo aqui no meu inconsciente, no sonho, eu estou tentando entender. Às vezes a gente não acorda e fala assim, nossa, eu sonhei com tal coisa. O que isso significa? Às vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe e aí a gente esquece, tá? Então ela percebeu, poxa vida, mas pode ter uma estimulação de mãos também. A Lucina Artigas, ela é viva e ela foi convidada, já existiu o MDR, para trabalhar com as crianças lá vítimas do tsunami. Ela falou, como que eu vou trabalhar com um monte de criança? Eu não vou conseguir fazer movimento ocular, eles pensando nos traumas, das perdas, de tudo que aconteceu com eles. Ela falou assim, poxa, podemos fazer para as crianças o abraço da borboleta, estimular ambos os hemisférios. Aqui, tá? E, não sei, vocês provavelmente já viram no YouTube músicas, sons bilateralizados, que acalmam o cérebro. Então, eu tenho uma playlist no Spotify, tem, no YouTube tem. Você coloca uma música bilateralizada com fone de ouvido, tem que ser. Daí a música toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Ele vai integrando as emoções dentro, emoção e razão. Então, é isso. Dá um novo significado, tá? Então, ela criou essa abordagem e depois foi crescendo, expandindo, né? Então, os traumas, a gente pode trabalhar compulsão, vício, fobias, tem muito, casais, relacionamento de casal, criança, MDR para criança. Já que você usou aí fobia, traumas, enfim... Nós podemos dizer, deixando de lado a questão hereditária e genética, porque é comprovado cientificamente, doenças, tanto físicas, meramente físicas como emocionais, boa parte, vamos dizer assim, tem uma relação com a hereditariedade, com a genética. Tá? Vamos deixar de lado essa questão. Tá. Nós poderíamos dizer que a depressão, a ansiedade, fobias, compulsão, seria uma forma inadequada do corpo canalizar uma energia, ou do corpo gritar, ou do corpo tentar saciar uma necessidade? É adaptativo. Adaptativo. Quando eu descobri, quando eu soube desse... É uma dissociação que o cérebro faz. Eu não estou dando conta disso, então eu deprimo, eu fico muito ansioso, eu fico fóbico. Ele faz uma dissociação para ele não surtar, não deprimir profundamente. Entendeu? Então, entre aspas, é adaptativo. Mas aí, assim... O paciente chega para mim e diz assim, Beth, eu estou numa crise de ansiedade que eu não consigo dormir, eu vou dirigir, eu estou sempre em sobressalto, eu sofro o tempo inteiro. Muitas vezes eu falo, e o seu psiquiatra, você tem? Não, precisa ir. E eu indico. Aqui em Maringá eu tenho 2 psiquiatras que fizeram a formação de MDR também. É muito legal, porque daí eles sabem tratar e sabem medicar. E os meus pacientes que são tratados por eles, a gente tem contato. Olha, o paciente está assim, veja isso, olha isso. Hoje, inclusive, aconteceu isso. Um paciente meu, que é paciente desse psiquiatra, falou assim, Beth, eu estou numa crise de ansiedade, que eu dei uma buzinada no trânsito. Ele não, é online, ele não mora aqui, né?
E eu falei, então, o seu psiquiatra pediu exames clínicos seu, ele quer ver como está o seu nível de cortisol, porque ele está entrando quase em burnout na empresa dele. Né? Burnout, excesso de trabalho, de solicitação e tal. Então tem que cuidar disso. Você percebe? Então, assim, tem a hereditariedade, esse rapaz tem. Ele perdeu, o pai dele perdeu assassinado quando ele tinha 1 ano e meio, 2 aninhos de idade. Ou seja, é um luto. Ah, trabalhar com luto também com MDR é maravilhoso. Ajudar o paciente com movimento ocular ou qualquer estímulo desse bilateral, se despedindo daquele ente querido. E eu falo, agora troca de lugar, se fosse esse ente querido, se fosse você, falecido, o que ele ia querer para você? É de arrepiar os cabelos, tá? Então, o reprocessamento acontece por aí. E tem a parte não só genética, a epigenética, que é do ambiente, de convivência. Se você trabalha num ambiente tóxico, você vai se contaminar. Ah, mas a minha saúde mental é ótima. Ótimo, então se cuida. Mas se a sua saúde mental não está muito legal, você se contamina. Você fica mal para ir trabalhar, você esquece, você fica com preguiça, você briga, ou você come muito ou você não quer comer. Você entende? São muitos sintomas. Sim, talvez você já tenha respondido, mas deixa eu perguntar novamente. Quando a pessoa sofre um abuso, seja qual for, um abuso sexual ou uma agressão por conta de uma criação truculência, violenta, Abuso trauma, emocional. isso, Nós chamamos de exato. abuso emocional. Isso aí não é possível deletar, né? Mas você é uma reconfiguração, um reprocessamento quando se utiliza o EMDR? É esse o nosso objetivo. O que está no passado, ninguém consegue mudar. Aconteceu. Por pior que seja, aconteceu. Nós temos que pegar isso do passado, reprocessar, Trazer para a realidade. Você falou reconfigurar, eu falo nessa linguagem. Reprocessar. Reprocessar e ressignificar. Dar um novo significado, que é o que essa freira abusada fez. Ela deu um novo significado. Falou, cara, para fazer isso com uma criança só sendo doente mental. Lá ela não sabia disso, óbvio que não, né? Mas hoje adulta, reprocessando, ela xingou o tio durante a sessão. Ela falou assim, se eu pudesse eu chutava o teu saco, ela falava, né? Ela estava muito à vontade, muito dentro do papel comigo, né? Olha que legal, isso eu atendi mês passado. Uma colega de MDR, ela é MDRista, ela mora em Brasília. Ela nunca fez terapia comigo. Ela faz meus cursos. Ela me mandou uma mensagem, falou, Beth, ela tem mais ou menos a minha idade. Ela falou assim, eu sonhei com você essa noite, que você estava me atendendo. Falei, ai, meu Deus. Daí ela contou, ela falou, semana passada eu fiz uma cirurgia de uma apendicite supurada, se eu não fosse para o hospital eu estaria morta, e eu tive uma crise de pânico no hospital e no pré-cirúrgico, né? E eu estou bem. Ontem eu fui fazer curativo, daí ela me contou na sessão, marquei o horário com ela, tá? Eu fui fazer um curativo e eu tive outra crise de pânico, me dava um sufoco, e eu sei no meu racional que eu estou bem, mas aqui no meu emocional, ela falava até a minha linguagem, né? Aqui o emocional me fazia sofrer. Fomos lá, trabalhamos isso, eu falei, meu Deus, eu não conheço a história dela, porque nós fazemos um plano de tratamento com o paciente, eu vou buscar a história lá atrás. Tem todos uns protocolos para ele preencher, para ele me responder e tal, né? Aí ela chegou numa história. Online esse atendimento, eu tenho uma barra de luz que fica aqui atrás na tela aqui, eu afasto a minha cadeira, o paciente fica olhando a barra de luz correndo aqui, porque antigamente a gente fazia assim, né? Com a mão. Aí, tecnologia, né? Ou tem aplicativo com luzinha também, né? Ela aqui olhando, de repente ela fechou o rosto, ela falou assim, meu Deus, eu levei 42 horas para nascer. Falei, me conta, trauma. Intrauterino. Me conta. Ela falou assim, Beth, o meu pai não queria que a minha mãe tivesse parto cesariana. Ele falava, não, mulher minha não vai ter parto cesariana, não, é normal. E a mulher ficou em trabalho de parto. Eu fico imaginando que médico
que parteira, sei lá, é isso, né? Mas enfim. Então, ou seja, ela ficou em sofrimento sem respirar, aquele feto em pânico. Ela não tem memória disso, ela sabe disso, mas ficou registrado no sistema neurobiológico Ou seja, dela. inconscientemente ela sofreu por isso. Sofreu, ficou registrado uma possibilidade de morte ali. Registro, o cérebro, tudo nós registramos. A gente não tem noção de tudo. Agora, quando você fala dessas luzes nos dois olhos, qual é o objetivo disso aí? É estimular ou dessensibilizar? Estimular a troca de informação entre emoção e razão, estimular para reprocessar e dar um novo significado. Daí fui fazendo com ela, você vai entender, vou responder aqui. Fui fazendo com ela olhando lá, ela falava assim, bebê, você não vai morrer. Ela falava, bebê, você não vai morrer. Eu falei assim, eu falava para ela, vai lá e ajuda esse bebê. Ó, inventei, né? Vai lá, ajuda esse bebê. Esse bebê não morreu. Ele precisa ter confiança de que ele pode vir, porque a mãe dele tá com muito medo. E dor, né? Eu posso imaginar, né? E aí, esse nenê nasceu. Rapaz, essa mulher chorava do lado de lá da tela, no computador, chorava. A água escorria assim no rosto dela, e eu olhando para ela. Ela fazia assim para mim, deixa eu chorar, eu tô viva. Mas como que ela entra em transe, hipnose? Como é que é? Não Como que é isso ela aí? entrou no sentimento, na emoção que estava registrada no Ela corpo. estava consciente. Estava totalmente consciente. Não é hipnose, tá? É consciente. O MDR trabalha com consciência. Então ele permite acessar essa parte lá do passado? Lógico, o tempo Nossa, todo. caramba. Eu sempre pergunto, sempre não, de maneira geral. Ah, Beth, eu não vou bem na escola, eu tô sempre achando que eu vou reprovar, eu sou burro e tal. Aí eu tenho que dar uma palestra. Desde quando? Adoro essa frase minha. Desde quando você pensa isso de você? Ou seja, eu estou buscando lá. Desde quando? Eu falo, você veio aqui para fazer a faxina na sala, né? É uma metáfora. Né? Mas nós temos que começar Claro. pela despensa. Vamos limpar lá. Ah, Beth, desde que eu estava na primeira série lá, que eu não conseguia acompanhar o professor e eu me sentia burro. Então, nós vamos começar a reprocessar, trabalhar com cenas de lá. Então, vamos olhar lá. Não, eu não vou aqui. Eu vou lá. Entendeu? Entendi. Então, vamos trabalhar lá. Então, imagina você, eu peço uma imagem. Imagina você sendo, né, ridicularizado, Sim. abusado emocionalmente pelo seu professor. Quando você olha para isso, essa imagem, o que você pensa de você que seja negativo? Essa já é uma fase do protocolo do MDR, tá? Fala que eu sou burro, faço tudo errado. Você gostaria de pensar o que de você? Não, que eu não sou burro. Você acredita nisso? De 1 a 7. Tem a ver com crença limitante? Tem. Negativa, positiva e às vezes é crença limitante. A limitante é muito pior. Porque ela limita vários É aspectos um da autoconceito vida. distorcido. Muito. Autoconceito distorcido. Falou tudo. E daí tá. Então, assim, quando se sente de perturbação de lembrar daquela situação? De 0 a 10. 0 é nada e 10 é o máximo. Ai, Beth, uns 9. Então, onde está isso no seu corpo? Aqui no meu peito. Localize isso no seu peito. Olha para aquela imagem, eu sou burro. E segue aqui comigo. Aí eu vou dessensibilizando. Vai dessensibilizando. Agora, a eficácia e evolução do tratamento, da aplicação desse método, depende do Boa quê? pergunta. Boa pergunta. Ah, depende do quê? Ué, eu faço um plano de tratamento. Que coisas a pessoa gostaria de trabalhar? Uma listagem. E eu vou olhar, se essa pessoa ela é muito comprometida, eu vou começar pelas mais leves. Se eu faço análise dela, anamnese, história clínica, né, que a gente chama. Se eu acho que ela vai dar conta, eu posso já começar pela coisa mais pesada, tá? Tô atendendo um rapaz, é recente, a mãe dele é psicólogo, já foi minha paciente, agora mandou ele para mim. Não é mais minha paciente, não vai atender o filho, né? Ele falou, Beth, eu me sinto um profissional ineficiente. Eu sei que eu sou bom. Eu vendo carro,
eu converso, mas eu me sinto ineficiente. E isso tira meu sono. Aí fui olhar na história dele. Tem a ver com o papai narcisista, que é o bom. Papai vendia carro também, ou vende carro também. E eles estão separados, né, de loja. Então, assim, eu já falei, olha, nós já vamos começar aí. Aí já fui lá atrás trabalhar a história dele com o pai dele. Nossa, ele falou assim, quando terminou a sessão, ele falou assim, pô, eu tenho que acreditar que eu sou bom. Falei, você tem ou você quer ou você acredita? Eu acredito um pouco. Acho que com essa terapia eu vou acreditar mais. Tipo, uma esperança. Não sou eu que digo isso. Eu não fico puxando o saco, dizendo, não, você tá ótimo. É ele que diz. Isso que é muito prazeroso no meu trabalho, Alderi. As pessoas mudam. Elas mudam e elas trazem de uma sessão para outra. É uma psicoterapia mais rápida? Nada contra Freud e psicanálise, tá? Nada. Papai Freud, maravilhoso. Mas aquela psicoterapia de divã, de 3 sessões por semana, não. Eu só atendo 2 por semana, quando o paciente está em crise, existe um risco de suicídio, pensamentos catastróficos, aí é diferente, Roberto, tá? eu vou te convidar. Tá? Eu tinha certeza, quando nós conversamos, você perguntou de tempo, eu falei, depende, mas eu tinha certeza absoluta que eu te falei. Nós não fazemos um podcast com menos 45, com essa temática, com o teu conhecimento que você tem. Tá? Então eu vou te convidar para você vir, para a gente conversar sobre outros temas, mas para dar continuidade nesse, tá? Porque nosso tempo já está acabando. Queria que você ficasse à vontade. Se você quiser deixar um recado ao pessoal aí que está em casa, né? Enfim, fica à vontade, porque nosso tempinho já está acabando, minha querida. Olha, pessoal que está em casa, procure se você está querendo cuidar da sua parte emocional também, procure um profissional formado em MDR. Em Maringá nós temos muitos, mas a terapia online eu atendo paciente de Lisboa, de Angola, dos Estados Unidos, são brasileiros até que moram, né? O online veio muito para ajudar a gente nesse sentido. São Paulo, Curitiba e presencial, eu tenho consultório aqui em Maringá. E temos um grupo já bastante grande formado, eu tenho grupos de MDR Maringá, Paraná e região. Então, é só entrar em contato aí, que eu indico também, né? Claro. Não precisa ser comigo. Eu acho que vale a pena. Não, pena eu não gosto de falar que vale a pena, porque não é penoso, mas talvez seja penoso chegar até isso, né? Mas é uma psicoterapia que você vê resultado, você sente, não é aqui, você sente no corpo. Eu vejo o paciente respirando, sabe? E a gente pode aqui conversar outro dia de algum tema mais Claro, específico também. Não, o tem interessante problema. é que o EMDR dá para ser usado em diversos problemas que levam ao sofrimento das pessoas cada vez mais, né? Não, Beth? sem dúvida. Aliás, é muito visível, né? Muito notório o quanto as pessoas estão sofrendo emocionalmente, né? Feliz de quem se abre para buscar ajuda. Nossa, né? Tem paciente que fala assim, nossa, Beth, eu resisti tanto em procurar uma psicóloga porque iam achar que eu era louco ou louca, né? E eu me sinto É o contrário, tão bem. é bem o contrário. Não, pelo contrário. É bem o contrário. Quem busca Pelo psicólogo é um sinal de sabedoria, de inteligência, de alguém que quer evoluir, quer melhorar em todas as variáveis da vida, né? Casal, né? Terapia de casal com MDR é maravilhoso. Com verdade. criança, eu não atendo criança, eu atendo 18 anos em diante, né? Eu não atendo. Eu não sei, um rapaz de 18 anos da Bahia me achou na internet, não sei Olha só onde, que legal. e quer fazer terapia online comigo. Olha que bacana. bonitinho, né? Mas tá bom, Beth, muito obrigado. Valeu a minha persistência, a minha determinação. É um tempo que eu tenho conversado contigo, né? Mas eu sei das suas incumbências, o quanto você é atarefada, né? Mas deu certo, tá? Fiquei muito feliz e aprendi muitas coisas aqui. E com certeza as pessoas que estão em casa nos assistindo foram muito beneficiadas. Tá bom? Muito obrigado e espero que você participe aqui comigo em breve, tá bom? Espero ter sido clara, eu gosto de falar, né? Eu nem percebi isso Não, aí, viu? Eu acho que você deveria fazer uma terapia. Será, gente? Ele tá enganado, pouco, tá? Vocês me analisem aí. Mas eu me empolgo, porque as coisas estão aqui, Claro. toda a minha vivência, né? E eu gosto de compartilhar. Na realidade é isso mesmo. Tá? Aí que legal, né, Obrigada. Beth? Quase 30 anos aí de amizade, parceria, né? Nossa, Isso é muito faz legal, né? Faz tempo, né? Que bom, estamos aqui. Tá certo. Beth, uma boa noite pra você. Obrigada. Tá? E até a próxima. Obrigada. Nos encontramos na terça que vem. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV.
Um forte abraço e até terça.